Então vamos lá, gente, a tão sonhada aula aí de como finalmente aplicar pelo Campus France, pelo Campus Arte, pela plataforma Mesetuda. Então essa aula aqui, gente, ela vai ser mais longa, tá? Porque ela tem mais conteúdo, ela é muito densa, então presta bastante atenção. E eu vou ensinar aqui vocês o processo todo, tá? Então o que eu quero aqui com vocês? Que vocês aprendam, que vocês entendam como que é o processo de aplicar para o Campus France, tá? Quando eu falo Campus France, é Campus Arte. Mas, quando vocês forem aplicar, vocês vão voltar nessa aula, lembrando que eu vou deixar vários documentos, vários tutoriais aqui embaixo, tá? Então, quando vocês aplicarem, de fato, se estiverem ali no dia aplicando, você tem seu portfólio pronto, seus documentos tudo separadinhos, na pasta ali do computador lindo, você vai voltar nessa aula, voltar nesses tutoriais e nesses documentos e vai fazendo, seguindo passo a passo, tá? Então, agora, você que não tá aplicando aí hoje, nesse exato momento, eu quero só que você entenda como que o processo acontece e depois no dia lá fatídico, no dia H, você volta aqui para entender e vai fazendo lá a sua candidatura tranquilamente. Se tiver dúvida, volta aqui para acompanhar os tutoriais ou o que eu vou ensinar aqui. Beleza? Então aqui eu só quero... Não fica doido, são muitas etapas, tá? É um site muito complexo, tem muita coisa para fazer. Eu vou deixar aqui resumo em PDF, vou deixar tutorial. Só quero que você entenda, tá? O que eu vou explicar aqui oralmente, eu só quero que você entenda, tá? No dia, depois, seguindo o tutorial e seguindo o PDF, com prints, você vai voltar e vai fazer. Então respira. A galera ansiosa aí, respira, que essa aula, ela é densa mesmo, tá? Etapa número 1. Escolha das formações no catálogo Campus Arte. Isso é importante lembrar, é importante frisar que vamos lá, você já fez lá o módulo passado, você já escolheu as suas formações, vamos lá, então você escolheu a escola de Versailles, a escola de Lyon, a escola de Bordeaux, vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Não tem nada a ver com essas escolas que eu falei. E enfim, então você escolher essas escolas, pode ser que no Campus Artes não tem essas formações disponíveis, tá? Então, mas lá no Mesetuda, no site Mesetuda, vão ter essas formações, tá? Então, importante lembrar aí, você coloca só as que te interessar lá no Campus France e depois, sem pânico, você coloca lá no Mesetuda. Então, tem todo um processo para preencher os campos do seu perfil e depois uns campos da formação que você escolher, tá? Então vamos lá, então vamos dividir isso aí. Então, número 1, né, que é o preenchendo aí os documentos e os campos de acordo com o seu perfil. Então você vai precisar aí de duas, isso aí não importa qual formação, pode ser mestrado, pode ser licença, pode ser primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, então vai aí depender, não independe da sua formação, tá? Então vamos lá, no perfil do candidato você vai precisar de 2 cartas de recomendação, o resultado, né, do seu nível de francês, aí pode ser um TCF, pode ser um DELF, aí o nível de francês, ele depende da sua formação, então pode ser B1, B2, C1, depende de qual escola, isso você acha no site da escola, tá? Um certificado de nascença, que é a certidão de nascimento, uma cópia do passaporte, né, da primeira página ali do passaporte, uma foto de identidade, e esses documentos, eles não forem aí originalmente em inglês nem em espanhol, eu acredito que não, se você é brasileiro, tem que estar tudo aí traduzido assermenté. Traduction assermenté é a tradução juramentada, então você tem que procurar aí no Google ou mais próximo da sua casa, alguém que faça a tradução. E essa pessoa precisa ter um registro, tá, gente? Não é só você ali conhecer alguém que fala francês e pedir para traduzir, não. É alguém que tem um registro no cartório, que é legalmente autorizado de traduzir isso, beleza? Então, vamos lá. Vou explicar um pouquinho sobre esse site aí, Mesetuda, que é o site também tucan.fr. Então, vamos lá. Primeiro aí você vai preencher sobre o seu percurso acadêmico, né? A cada formação aí que você adicionar, você tem aí uma série
você tem que adicionar, você tem que fazer o upload dos seus diplomas aí, dos seus certificados. Então, por exemplo, você coloca lá terceiro ano, então você tem que colocar lá o seu diploma, o seu histórico de notas. Você coloca lá um ano de arquitetura, então você tem que colocar lá o seu histórico de arquitetura desse um ano, vai lá com carimbinho da secretaria, tudo traduzido, tá, gente? Então, já faz um pé de meia aí para tradução juramentada. O nível da língua, vocês podem aí fazer tanto o TCF como o DELF, não importa. E lembrando que tem que condizer com o nível de francês aí que a sua formação permite, tá? Mas aonde eu vou fazer o TCF, aonde eu vou fazer o DELF, a gente vai ter aula sobre isso, tá? Qual que é melhor, o TCF ou o DELF, a gente vai ter aula sobre isso também. No seu percurso profissional, se você já tiver feito algum estágio, alguma ação, alguma coisa que seja relevante para o seu processo, você coloque lá, ou alguma viagem, alguma coisa que você acha assim, se eu contasse isso pro jurado ia me acrescentar, ia me dar uns pontos extras. Você preenche lá nesses campos, tá? O projeto de estudo profissional, tá? O projeto de estudo profissional é como se fosse uma pequena carta de motivação explicando aí as suas razões, por que você vai pra França, o que você quer com isso, o que isso vai te acrescentar na sua vida, o que você vai acrescentar na vida da escola ou profissionalmente, o que você quer isso a médio e longo prazo. Então a gente vai ter aula aí sobre isso também para fazer essa carta de motivação, mas tem que colocar aí nesse projeto de estudos profissionais, tá? Então, a parte 2 aí vai ser o dossiê da sua candidatura. Então, tudo isso que eu acabei de falar é sobre o seu dossiê pessoal, é sobre aí os seus documentos pessoais, viu aí que tem passaporte e tudo mais. Depois a gente tem o dossiê da sua candidatura. Isso tudo no mesmo site, tá, gente? É o site Tucan, Mesetuda, sem pânico, vai ter PDF aqui tudo explicando, vai ter tutorial também, então vamos lá, continuem focados. Então a parte 2 é o dossiê da candidatura, também aí vai ter que ter 2 cartas de motivação, os diplomas e certificados e atestação de escolaridade que você colocou lá. Então, já falei, né, ou arquitetura, ou só o ensino médio, ou até você já fez até mestrado, não sei. A certidão de nascimento, o DELF ou o TCF, o seu boletim de notas, desde a primeira série até a última formação. Então você vai colocar aí todo o ensino fundamental, ensino médio e também, se você já tiver cursado 1, 2, 3, 4 anos de arquitetura, colocar também aí, e até os 5 anos de arquitetura, se for o seu caso, se já tiver formado. A foto de identidade, cópia do passaporte. Então vamos lá. Nesta fase, você vai ter que fazer aí nessa etapa as etapas de escolha das formações, né? Que é onde você vai escolher aí finalmente as formações. As formações, elas já estão lá no seu carrinho automaticamente, né? O que é o carrinho, Gabi? Lá no Campus França, no site do Campus Arte, lá no Campus Arte, no site do Campus Arte, você vai colocar lá como se fosse um carrinho para comprar, sabe? É que nem um site de compra. Você coloca lá as formações, tá? Se tiver alguma formação que não tem lá, não entre em pânico. Lá no site, provavelmente, do Mesetude, você vai ter lá um catálogo mais completo e vai adicionar. Então, lá no seu carrinho, você coloca, lá no Campus Arte, você coloca exportar candidatura. E aí, você pode colocar nesse dossiê eletrônico do site. Depois, também pode colar aí informações do catálogo do Campus Artes no campo aí, para adicionar as informações. Aí, se você não tiver com medo aí, por exemplo, de escrever errado o nome da formação, porque é tudo em francês, você faz Ctrl+C, Ctrl+V aí para facilitar a sua vida. Coloca metade da tela do computador o Campus Arte, metade da tela do computador o Mes Études en France, e aí você vai Ctrl+C, Ctrl+V da formação que você achou lá no Campus Arte. É super importante. Se o dossiê ele tiver certinho, né? Se tiver todos os documentos, ele vai passar. Se tiver faltando algum documento, ou se algum documento tiver colocado no lugar errado, sei lá, se colocou a certidão de nascimento no lugar do passaporte, o passaporte no lugar da certidão de nascimento, ele não vai passar, tá? Eu vou perder toda a minha candidatura? Não. O que vai acontecer? Ele vai ser colocado de lado, vai ter um lembrete lá, ou faltando algum documento ou alguma informação errada, você vai lá corrigir, tá? Lembrando, isso dentro das datas, né? Se tiver feito aí no último minuto, não vai ter como você corrigir. Então, faça aí o seu planejamento pessoal e aplique direitinho aí.
Então vamos lá. A terceira etapa é a validação da candidatura no Campus Arte Paris. Então, o Campus Arte vai informar para vocês por e-mail a recepção do dossiê. Então, por exemplo, você fez lá entrou no site do Mesetude, fez tudo direitinho, igual eu acabei de explicar. Então, lá por e-mail, o Campus Arte Paris vai enviar: oi, fulaninho, a gente recebeu a sua candidatura, tá tudo ok, parabéns. Aí você vai aguardar a partir disso o que eles vão falar, tá? Aí eles vão colocar normalmente um status aí, en attente d'éligibilité. Essa palavra é difícil. En attente d'éligibilité, que é esperando elegibilidade, né? Se tá tudo certo, eles vão aí analisar se tá faltando documento, se tem documento no lugar errado, tudo mais. Número 2, o Campus Arte ele vai verificar conforme o dossiê, né? Então, o Campus Arte aqui em Paris, né? Que essa formação, esse dossiê aí no Brasil, ele passa aqui pro dossiê na França. Então, o que ele vai fazer? O Campus Arte aqui na França, ele vai fazer a ponte de você, estrangeiro, que aplicou no Brasil, passou por ele, né? Porque é um site, passou aqui os dados por ele, e ele vai fazer a ponte entre os estabelecimentos que você aplicou. Então, suponhamos aí você aplicou para a escola de Bordeaux. Então, o Campus Arte vai mandar seus documentos para a escola de Bordeaux e aí ele vai verificar aí, primeiro, se tem vaga, segundo, se o seu perfil encaixa ou não, se você atende, se você é interessante para eles ou não. Aí a escola de Bordeaux vai falar para ele: quero essa pessoa, não quero essa pessoa, tá faltando problema. E aí o Campus Arte passa para você, entendeu? Então, você é estudante, tem o Campus Arte e tem a instituição. Tá entendendo aí mais ou menos a lógica, como que funciona? Etapa número 4 é a consulta de vagas e proposições de admissão e informação para as escolas aqui do Campus Artes, que é isso que eu já comecei a falar. Então, o Campus Artes, ele vai fazer uma proposição, ele vai consultar aí a disponibilidade dessas escolas, né? E vai informar para vocês aí. Você pode receber um ou mais aceites, tá? Você pode receber 0, né? Se você não for aceito por nenhum, 1, 2, 3, 4. Então, você tem aí, acho que um total, se não me engano, de 10 escolhas. Então, você pode receber 10, 9, 8, 7, 6 aceites, tá? E aí, mas só que você só pode aceitar 1 por 5. A escolha de formação e a espera do dinheiro, da taxa de inscrição do Campus Arte, tá? Lembrando aí, vai ter essa taxa de Campus Arte. E na hora de fazer a entrevista aí do Campus France também vai ter uma taxa aí do Campus France, tá? Então, se você receber mais de um aceite, você vai ter que, primeiro, né? Você vai ter que começar escolhendo qual que você vai. Segundo, você passou em 2 escolas, você escolheu uma, e aí você vai ter que pagar aí uma taxa, se você quiser ou não. Se você não quiser continuar com o processo, não precisa, você paga essa taxa aí de 300 euros, para que o Campus Artes aí realmente continue com o seu processo, analisando e fazendo essa ponte, né, entre você, estudante, e a escola de arquitetura. Então, você pagou essa taxa aí, então eles continuam com o processo, tá? Etapa número 6. Você pode enviar os documentos por e-mail ou por correio postal, tá? Então, a atestação de pré-inscrição, ou seja, que é aquela atestação ali que você pagou, que você está interessado, mas ainda não é uma matrícula. A atestação de candidatura do Campus Arte, o Campus Arte vai emitir ali para você, tá? Quando você for aceito. Número 2, o envio do seu nome e de 2 atestações no espaço Campus France do seu país. Então, suponhamos que você mora em Belo Horizonte. Então, você vai lá no Campus France e se você for no Campus France, você não é obrigatório ir no Campus France nessa etapa. Mas o que eu aconselho? Quando você tiver um aceite ali positivo, já pega o telefone, liga pro Campus France da sua cidade, ou já pega o carro, vai lá e fala aqui, ó, passei, quero marcar uma entrevista, olha aqui meus documentos, porque isso vai acelerar muito o processo, tá? Porque imagina ali tá faltando algum documento, a pessoa já vai te ajudar. Então, obrigatoriamente, depois você tem que passar por uma reunião aí você vai pegar um rendezvous para fazer uma reunião, que é a reunião antes do visto, tá? Com o Campus France, mas a gente vai falar em outra aula. Então, alguns conselhos, tá? No final dessa aula aqui. Sua mente deve estar assim, ó, mind blowing, né? Mas isso aqui eu quero que vocês entendam como que funciona um negócio, como que funciona aí a aplicação. Então, conselhos. 1. Consultar o espaço Campus France do seu país, da sua cidade, do seu estado.
2. Ler e imprimir o manual do guia do candidato, tá? Vou deixar aqui tudo linkado para vocês. Lembrando que pode mudar, né, de acordo com o ano. Então, você sempre verifica lá no site do Campus France, guide, como que fala em francês? Guide à la candidature, que é o guia do candidato. Número 3. Aplicar por pelo menos 7 estabelecimentos diferentes. E aí, é uma dica que eu sempre dou. Não aplica os 7 em Paris, gente. Porque, gente, é o planeta Terra inteiro aplicando pra Paris, tá? Então, aplica, quer muito ir pra Paris? Aplica 2 pra Paris. Aplica 3, aplica no máximo 4. Mas, não aplica todos ali pra Paris. Aplica pra umas outras cidades também, né? Depois você pode ir pra passear em Paris quantas vezes você quiser. Aquieta aí, que vai dar tudo certo. Número 4. Marcar bem as mensagens eletrônicas com o nome, o endereço, a cidade e o país. Então, por exemplo, você mandou um e-mail pro Campus Arte, então vai lá, coloca tudo direitinho. Mandou um documento, deixa tudo direitinho, as informações de nome, país, cidade, blá, blá, blá. Número 5, se você já está num país, por exemplo, na França não precisa passar por Études en France, você vai passar por uma outra plataforma que a gente vai ensinar também aí. Aí você não vai precisar fazer todo esse processo. E número 6, a demanda do visto, tá? A demanda do visto ela é muito importante aí, se atentem a isso. Então é isso.